A paz do Senhor Jesus para todos, mais uma vez, nesta noite, né? Noite de 12, hoje são 8 do 12 de 2023. Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo com o pastor Afonso e hoje nós temos uma surpresa, temos aqui um convidado mais do que especial, o nosso irmão e amigo diácono da Assembleia de Deus do Manuel Monte, nosso irmão Lázaro. Você que não conhece, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer essa bênção, esse homem de Deus, testemunho forte. E estamos aqui, mais uma vez, com bate-papo. Já quero agradecer ao mesmo pelo convite atendido. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém. E já quero mandar um abraço para a sua esposa, Michele, né? Que Deus abençoe Michele e toda a sua família, suas filhinhas. Eu vou deixar para o nosso irmão Lázaro estar assim se apresentando, né? Logo após ele passará para mim para estar fazendo uma oração para a gente navegar no bate-papo com o pastor Afonso para glorificar o nome do Senhor. E quero já convidar você para que você compartilhe, acione o sino para que você possa ficar por dentro das novidades e comente, faça seus comentários para que possamos crescer. Nosso irmão Lázaro, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Já me sinto grato pelo convite. A paz do Senhor para todos que nos ouvem. Amém. Esta noite, neste dia maravilhoso, qual o Senhor assim preparou, reservou para cada um de nós. Graças Conforme o nosso pastor Afonso falou, eu me chamo o diácono Lázaro, sou um rapaz casado, tenho 2 filhos, graças a Deus, tenho um casamento abençoado para a glória de Deus. Sim, sim. E como falei no início, me sinto grato por este convite. Amém, amém. Passo a palavra para quem é de direito. Glória a Deus. Vamos estar se fazendo oração para que a gente possa ver o que é que Deus quer falar. O último podcast de ontem falamos sobre escândalo no meio evangélico e foi uma bênção, mas hoje, se eu não me engano, o tema é sobre cura. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo o que o Senhor tem feito no nosso meio. Estamos aqui unidos e reunidos num somente objetivo, meu Senhor, que através desta conversa que estaremos aqui, almas venham a ser edificadas. Esta obra aqui, meu Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, só tem um objetivo, é propagar Tua palavra. Aleluia. E exaltar o nome da Trindade Santa. Deus, toma este bate-papo nas Tuas mãos e abençoa cada um, Deus, que tem contribuído com esta obra, como que em oculto, mas tem intercedido. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de Pedro Júnior, do pastor Sandro, do pastor Almir e agora do nosso querido irmão Lázaro. Deus, continua abençoando nosso pastor Ricardo também, em nome de Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Nosso diácono Lázaro, você citou aí que tem 2 filhos, não é assim? O nome dos filhos? Michel Carlos. Michel. Inclusive eu mesmo é levita. Aleluia. A glória de Deus. E Maria Eduarda. Foi o levita que ficou por louvar na semana da congresso, não foi? Isso. Levita, estava lá no cartaz. Justo. Meu filho vai louvar, o senhor vai pregar, meu filho vai louvar. Verdade. Né? Sim, Lázaro, o que é que você tem para nós hoje, além do seu testemunho? Me fala um pouco sobre a sua trajetória. Você nasceu em berço evangélico. Me fala um pouco sobre você, é morador de plataforma, é oriundo de Salvador. Sim, pastor. Eu sou residente aqui de Salvador mesmo, nascido e criado aqui no bairro de Plataforma. Como eu disse no início, sou uma pessoa casada, tenho 2 filhos. Sim. E assim, eu não nasci no ramo evangélico, ou seja, eu não nasci num berço evangélico. Sim. Com o passar do tempo, através de um amigo, por nome Bruno, ele me fez um convite. Por ironia do destino, digo assim, dessa forma,
foi justamente em uma época dessa, final de ano, e aí ele me fez o convite e disse, olha Lázaro, vamos lá, para poder passar a passagem de ano. Sim. Lá na igreja. Até porque para agradecer a Deus, eu digo amém, vamos lá. Só que assim, eu não tinha ainda o conhecimento da palavra de Deus. Sim. E ali eu disse a ele, por ser amigo de infância, eu disse a ele, não, eu vou com você. Só que depois que passar, que romper o ano, eu vou sair e vou tomar o meu vinho. Sim. Aí resumindo, aí fui, pastor. Só que o que acontece? Fui a primeira vez, passei, e aí a palavra de Deus ela vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E aí eu ouvi a primeira vez, gostei, fui outras vezes, e aí o Senhor, ele me fez um convite em especial e eu aceitei. Glória a Deus. E para a glória de Deus, hoje estamos aqui falando desse amor maravilhoso. Eu já quero dizer para aqueles que nos ouvem, aleluia, Jesus aleluia, é o melhor caminho e a melhor escolha. Glória a Deus. Assim, como o nosso pastor aqui falou, gostaríamos de falar um pouco de cura. É um tema que eu me prendo. Até porque, pastor, eu sou uma pessoa que sou um milagre. Diga de passagem, eu até usei a máscara para que depois eu possa tirar e mostrar sim. o milagre assim que Deus ele fez na minha vida. Sim. E ainda se tratando de cura, pastor, se o senhor assim me permite, foi não? Eu quero deixar aqui uma passagem para a nossa meditação e aquele que nos ouve. Aleluia. Que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, no verso de número 46. Marcos 10, 46. Se você tem uma Bíblia aí, nos acompanhe. A gente vai dar um tempinho aqui para você buscar sua Bíblia. E Marcos 10, versículo 46. Glória a Deus. Pois não, Lázaro? Diz assim, o título vai nos dizer, o cego de Jericó. Está escrito assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, a mendigar. Ó, que interessante desta passagem, pastor. A Bíblia vai dizer que no momento que Jesus ele ia passando, quem estava à beira do caminho? Bartimeu. Bartimeu. Assim não foi diferente comigo. Jesus ele passou, e no momento que ele passou, eu me encontrava à beira do caminho. De que forma? Triste, como estava Bartimeu, abatido e frustrado. Por que eu estava frustrado? Porque eu tinha sonhos, e os meus sonhos foram impedidos, ou seja, paralisados por um certo tempo. De que forma? Eu, uma pessoa jovem, fui acometido de um câncer. Câncer esse que mudou toda a trajetória da minha vida. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Amém. E assim foi, pastor, na vida de Bartimeu. Bartimeu, ele tinha projetos. Creio eu que Bartimeu, ele tinha sonhos, assim como todos nós temos. Só que o que acontece com Bartimeu? Ele tem os seus sonhos frustrados. Ou seja, é uma história que muitos de nós conhecemos, onde o exército romano, por sua vez, fez com que ele parasse de sonhar. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite. Não desista dos seus sonhos. Aleluia. E eu, por minha vez, também não desisti. Dificuldade vem. Problemas surgem. Mas maior do que o meu e o teu problema é o nosso Deus. É o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No caso, você falando aí, Diácono Lázaro, à beira do caminho. A gente já ouviu essa pregação, né? Sim.
várias vezes. E quando a gente para analisar o que você falou aí, à beira do caminho, lugar de tristeza. Sim. O próprio texto parece que traz isso pra gente. Verdade. Porque não era o caminho que estava representando Bartimeu. Era Bartimeu que estava representando o caminho. O caminho. Se ele estava representando o caminho, ou seja, Bartimeu estava, ou seja, o caminho estava representando Bartimeu. Porque aonde é que está a tristeza? Está no caminho ou está em Bartimeu? Está em Bartimeu. Está em Bartimeu. À beira do caminho. À beira do caminho. Aí, quem é Bartimeu? Quem é Bartimeu? Quem é você? Porque a enfermidade, Lázaro, a deficiência, estava em Bartimeu. Verdade. E quem é essa pessoa, Lázaro, que talvez chegue no Aristide Maltês agora, essa mensagem? Talvez chegue no leito do HGE, essa mensagem. Talvez chegue no Hospital do Subúrbio, essa mensagem. Ali na Sagrada Família, Irmã Dulce. Talvez chegue lá. E quem era Bartimeu? Quem é essa pessoa, Lázaro? Porque uma coisa é você estar fora da enfermidade. Outra coisa é ela fazer parte da sua vida. Um diagnóstico que você foi diagnosticado e não existe ninguém melhor nesta noite, neste dia, para falar sobre o resultado de um diagnóstico. Com certeza. Porque, Lázaro, eu ministro muito por aí. Acerca, levanta a cabeça. A melhor maneira de a pessoa levantar a cabeça na sua tristeza, Lázaro, é lembrar da UTI, das CTIs, do Aristide Maltês. Hoje mesmo, diácono, irmão, amigo Lázaro, teve pessoas que abriu o envelope e o diagnóstico. Você está com algum parente aí? Você vai falar como Sim. foi o diagnóstico. E talvez impacte melhor o que eu quero falar. Eu vou falar, mas você vai confirmar. Você está com algum parente aí? Foi assim mesmo. Aí procure a assistente social. De lá você vai procurar a assistente social. E vai ter assunto que você não vai participar, que o diagnosticado não vai participar. É verdade. E quando os médicos se reúnem, um balança a cabeça pro outro e começa aquele sussurro baixo. Rapaz, não tem nada bom aí. Deixa eu falar aqui uma experiência que eu tive. Eu fui fazer o ecocardiograma do coração, um exame mais profundo do coração, Sim. um dos mais profundos, né? Passei por ele. Né? O eco, né? E eu tinha feito 2 vezes. Essa seria a segunda. E a primeira vez, a enfermeira, né, a minha auxiliar, passou o gel e passou, pronto, levante. Mas nessa segunda vez, ela vinha com o aparelho, chegava aqui embaixo do meu peito, aqui, parava. E ficou quase assim, alguns 30 segundos. Eu falei, essa moça tá vendo o que aí? Aí ela saiu, botou pra cá pra cima e depois retornou. Eita, viu alguma coisa aí? E o diagnóstico, gente, o diagnóstico nos tira a fome. Depender do que seja. Eu falei, doutora, foi o quê? Não, foi algum... É uma besteira. Não fala. Para você não sair daí pro psiquiatra. Quando eu pesquisei o resultado que ela me disse, 2 insuficiências nas válvulas do meu coração. Há 3 anos atrás. Mas está aqui você e eu queremos ouvir
o seu diagnóstico, a sua história e, por que não dizer, o seu testemunho, Lázaro. Pois bem, pastor. Assim como eu falei no início, né? Conforme Bartimeu, ele também teve o seu sonho frustrado. Em alguns momentos da minha vida, a enfermidade, os problemas tentaram frustrar os meus sonhos. Eu fui uma pessoa que... Eu tinha isso comigo, pastor. Em minhas orações, eu sempre dizia a Deus, quando eu fazer uma certa idade, eu quero estar casado e com um filho. Eu dizia isso para Deus. Na época eu já estava noivo, eu tinha na faixa etária de 23 anos. E ali, eu conversando com Deus em minhas orações, pastor, eu dizia assim, Deus, quando eu fizer 25 anos, eu quero estar casado com um filho. E Deus, ele ouviu a minha oração. 25 anos. Casado e com um filho. Nessa época, eu não tinha nenhum problema, entre aspas, com um câncer, que eu vou falar aqui nesta noite. Não tinha nenhuma ligação. Só que quem casa, quer casa. Só que aí eu fui lutando para construir, que quem está começando uma vida a dois não é fácil. Tem as dificuldades. Pegue isso aqui. O começo nunca foi fácil. A Bíblia diz. Nunca foi fácil. A Bíblia diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o início dela. E ali eu, começando a vida, lutando para construir, um certo dia eu carregando material para a minha construção, e aí o que acontece? Estava chovendo, foi um dia chuvoso, eu contraí uma micose de gato. E aí dessa micose de gato, o qual eu contraí, eu fui, tomei medicação, o qual o médico passou, só que desencadeou outra coisa. É a citoplasmose, a bactéria. Eu Ou peguei seja, na vista. Olha aí. Peguei essa bactéria na vista. Olha deu aí. Sangramento na minha vista. Em 2007, é a citoplasmose. É uma bactéria do pelo do gato. Sim. Uhum. Aí, resumindo, eu contraí um problema de coluna. Desse problema de coluna, eu fui receitado. E da mesma forma, eu tomando a medicação para a coluna, desencadeou uma gastrite. O remédio? Isso. O remédio você estava tomando para a coluna. Para a coluna. Desencadeou uma gastrite. Aí você para e pensa, e parou por aí? Não. Dessa gastrite, eu tive um princípio de AVC. E aí um lado do meu corpo... Quantos anos? Eu tinha 26 anos na época. E geralmente AVC é gordo, né? Aquele negócio, né? Isso. É porque, assim... Pressão alta. É uma série de coisas que causa o AVC. É uma série de coisas. Principalmente aborrecimento. Justo. Um estresse. Tudo isso causa um AVC. No seu caso aí, foi um remédio. Foi um remédio para a coluna. Ou seja, tudo começou com um problema. Foi um agente. Esse remédio. Isso. Aí o que acontece? Desempodeou isso. Aí eu fui ali, orando, lutando. Fiquei normal. Essa foi uma das primeiras curas que o Senhor me concedeu. Porque eu me lembro muito bem que muito antes de casar e até conhecer Jesus, a palavra de Deus, eu tinha um problema comigo. E esse problema, pastor Afonso, se tratava de um problema de coração. Aonde eu estava assim, muitas das vezes, brincando com os colegas da minha idade, e aí eu sentia mal. Quando eu vinha em si, eu já tinha desmaiado. Aí eu fui crescendo com esse problema. Sintoma de sopro? Sim. Eu vinha crescendo com esse problema. Só que a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, o Senhor, Ele me libertou deste mal. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz, pastor, se pois o Filho do Homem foi libertado, verdadeiro estareis livre de qualquer condenação que seja. Aleluia. Seja ela de que espécie for. Porque quando Jesus, ele entra
naquele templo, e ali ele ensina, vai surgir um homem. Homem esse, melhor dizendo, ele estava dentro de uma casa, de um ambiente. E ali não podia colocar aquele homem pela porta. Eles agora têm a ideia de fazer uma abertura no teto. E aquela abertura, ele introduz aquele homem até a presença de Jesus. E Jesus agora diz, olha, perdoado te são os teus pecados. Muito obrigado, Senhor. E no momento que Jesus ele perdoa o pecado daquele homem, Muito obrigado, meu Deus. aquele homem ele é liberto também da sua enfermidade. Aleluia. E eu, por muitas das vezes, por não conhecer a palavra de Deus, eu vivia no pecado. Eu vivia no pecado. Mas o Senhor, ele me libertou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, com tudo isso, Glória a Deus. Glória a Deus. foi algo que veio crescendo. Ou seja, o inimigo ele vinha tentando, de certa forma, frustrar aquilo que o Senhor ele tinha para nossas vidas. E aí passou o tempo. O que acontece? Fui curado do AVC. O Senhor ele me curou do AVC. Glória a Deus. E aí o tempo passa. Mais uma vez, eu tentando terminar a construção da minha casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que me ouve. Quem sabe você tem tentado terminar um projeto na sua vida. E muitas das vezes tem surgido obstáculo para tentar te parar. Mas o Deus que fez na minha vida e na vida do pastor, ele tem poder para fazer na tua também. De Jesus. Então não desista. Continue lutando, porque uma hora a tua vitória chega. E aí aconteceu, pastor. O tempo passou, mais uma vez, como eu disse, tentando terminar o projeto que o Senhor começou na minha vida. E o que acontece? Surge o câncer. Eu estava num trabalho e ali o que aconteceu? Eu comecei a sentir uns incômodos na parte da garganta. Eu comecei a sentir uns incômodos. E desses incômodos surgiu caroços embaixo das axilas. E apareceu uma espinha nos lábios. E ali eu fui indo, passei por 16 especialistas para descobrir o meu problema de câncer. Meu não, que o inimigo tentou. E ali, resumindo, o que acontece? Precisei viajar. Sim. Precisei viajar. Viajei daqui para um interior chamado Corte de Pedra. Interior bem distante daqui da nossa... Para tratar? Para tentar descobrir que problema era. O último especialista, no caso um médico, que me examinou, foi um infectologista, ela dizia para mim que se tratava de uma leishmaniose. E o que é uma leishmaniose? Uma leishmaniose ela é uma doença causada pelo mosquito palha. Esse mosquito palha, ele causa esse tipo de problema, essa enfermidade. E aí aquele ferimento, se me permite... Pois não. Aquele ferimento, ele foi crescendo. E aí eu precisei viajar. No que eu viajei, pastor, para tentar descobrir essa enfermidade, eu sofri um acidente na BR. Onde estávamos indo buscar. De início já foi difícil fazer. Porque, pelo fato de ser distante, o interior, onde eu tentei descobrir esse problema, eu cheguei muito tarde no local. Saímos cedo, mas devido à distância chegamos tarde. E ali já tinha encerrado o atendimento. Só que aí eu conversei com a profissional do local. Ela disse, olha, eu até faço o exame, se você prometer que vem buscar o resultado. Isso foi um dia de terça-feira. Aí eu fiz o exame. E aí eu tinha que buscar na quinta. Eu disse, não, eu venho buscar. Aí eu fiz. Tudo certo. Quando foi na quinta-feira, eu estava indo buscar esse resultado, aconteceu isso. Eu sofri um acidente na BR. Mas o Senhor, Ele me livrou mais uma vez. Grande é a fúria. Mais uma vez o Senhor, Ele me deu vitória. Grande é a fúria. E aí o que acontece? Peguei o resultado. Quando eu cheguei lá,
não se tratava da leishmaniose. E aí eu precisei passar por 2 mais biópsias, onde na segunda biópsia Deus constatou que se tratava de uma neoplasia maligna, ou seja, um carcinoma evasivo. Eu tinha 2 tumores na parte inferior dos lábios. E aí aquilo estava crescendo. Era alvo, muitas das vezes, de crítica. Era alvo, muitas das vezes, de zombaria. De preconceito. É a que mais dói. É a que mais dói. Mais do que a doença. Aí quando eu me dava conta, pastor, estava lá meus filhos depressivos, minha esposa ficando depressiva. Porque se tem uma coisa que você precisa ter estrutura, é para se dar com as dificuldades, com as adversidades da vida. E ali eu fui lutando ali. E o que mais me sustentou para que eu viesse suportar foi a palavra de Deus. A palavra de Deus foi quem me sustentou. Assim como eu te escuto, o inimigo muitas das vezes ele falava. Eu ouvia o inimigo dizer. Dei cabo na sua vida. Ele dizia assim, olha, se joga. Eu trabalhava ali em um prédio, no 7º andar. E o inimigo dizia, rapaz, se joga. Filho, a partir do momento que você se jogar daqui, acaba. Só que ele esqueceu uma coisa. Que a palavra de Deus diz que aquele que tirar a sua própria vida, esse aí não tem salvação. É réu do inferno. E o que me sustentou foi a palavra de Deus. Para você que me ouve, o maior remédio da alma é a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que me sustentou, pastor. Digo para o Senhor, não foi fácil. Até porque não é fácil para ninguém. Negativo. Há quem diga que foi fácil para Bartimeu suportar a adversidade que ele passou. Há quem diga que foi fácil. Uma pessoa que tinha uma vida normal. Lázaro. E Jó? Verdade. E Jó? Pode continuar. Não? Aí você vê, né? E ali eu com aquela situação, pastor. Fui. Do caroço. Sim. Demorou o processo de quantos dias assim para evadir a doença? Na verdade, ela já tinha tomado toda a minha garganta. No caso, assim, foi de uma hora para outra, por exemplo, um mês, começou tudo um mês? Digamos que sim. Porque o câncer... Você não estava sentindo nada? Nada. Aí coçou aqui, depois daquela coceira, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vou te falar como começou. O câncer, ele não dói. O câncer é que nem o pecado. O pecado, ele não dói. Sabe quando é que o pecado ele começa a doer? Quando você está morrendo. Quando aquele pecado está ali causando dor, sabe quando é? Quando alguém descobre e vai de encontro a você. Porque a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 6, versículo 22, porque o salário do pecado é a morte. Aí é que ele começa a doer. É quando a morte começa a aparecer. Da mesma forma é o câncer. O câncer no início ele não dói. Ele fica lá escondido. Você não vê, você não sente, você não percebe. É por isso que nós devemos fazer um exame de rotina. Para você que tem preconceito de ir ao médico, faça um exame de rotina. E foi num exame desse que eu consegui detectar. E aí o que acontece? Eu comecei a sentir incômodos. Onde eu pegava, aí a esposa dizia, não meu amor, isso é a glândula, a minha também incomoda. Eu digo, não minha filha, isso não se trata da glândula. Até porque apareceu um caroço debaixo da minha axila. Ela diz, isso é porque está ferido os seus lábios. Tinha aparecido uma espinha. Geralmente aparece uma íngua, né? Isso, quando há uma inflamação no sim, corpo. sim. Ali é um dos primeiros pontos a ser observado. É a íngua. E aí vem a febre. Quando o seu corpo está febril, é como se fosse um alerta. Já está combatendo alguns anticorpos ali. Justo, é como se fosse um alerta. Olha, você precisa se cuidar.
alguma parte do seu corpo não está bem. Foi o que aconteceu. E aí apareceu uma espinha. Sabemos que quando aparece uma espinha, ela fica amarela. Logo nós tentamos estourar para que ela desapareça. Eu estourei essa espinha. E aí, nada de sarar. Fui ali até um dermatologista. Ele aí passou uma pomada. Eu usei essa pomada por 15 dias. Não cicatrizou. E aí o que acontece, pastor? Fui lá de novo. Fui 3 vezes nesse médico. E aí da segunda vez, ele passou um antibiótico. E aí passou outro antibiótico. E não sarava. Aí eu já tinha isso comigo. Eu digo, não pode ser. Doença que eu sei que não sara é o câncer. E eu não queria acreditar. Eu dizia, eu sou muito novo. Câncer é doença de velho. Eu cresci ouvindo isso. Nós ouvimos isso desde a infância. E isso é coisa de velho. Mas comigo não foi diferente. Aconteceu. E ali a angústia batia. A tristeza batia. Mas o Espírito de Deus, ele me consolava. Da mesma forma que eu ouvia o inimigo falar, Deus também falava. Calma, eu estou contigo. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o fim. O Espírito de Deus falava comigo, calma, não se preocupe. E eu tinha uma coisa comigo, pastor. Era uma parte do meu corpo que eu mais gostava. Eu achava bonito. Eu tinha uns lábios carnudos. Uma coisa que todas as vezes que eu olhava no espelho, eu me sentia atraído. Porque tem uma parte do nosso corpo que nós gostamos, sim ou não? Nós gostamos. É assim como a gente bota uma roupa, poxa, eu me sinto bonito com essa roupa. Comigo não era diferente. Eu me sentia bonito com a minha face. Mas o inimigo, ele toca naquilo que a gente mais gosta. Para tentar tirar os projetos de Deus na nossa vida. Mas nem por isso ele conseguiu tirar a alegria que o Espírito de Deus, ele dá a mim e a você que me ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar aqui esta parte. E aí o que acontece? Através de uma imagem, uma amiga médica da minha tia, ela disse, me manda uma foto dele, da lesão. E quando ela viu aquela foto, ela disse, olha, manda ele ir amanhã com urgência. Porque se ele continuar em casa, com 15 dias, no máximo um mês, ele morre. Aí eu te pergunto, pastor, de que forma você que me ouve receberia esta mensagem? Sem dizer que nós estamos num período difícil, que foi da pandemia. Haja vista, com câncer no meu corpo, eu ainda tive a chikungunya. Tive também... é difícil. Não foi fácil. Eu tive a Covid. Eu procurava sentir o sabor do alimento. Muitas das vezes eu sentia falta de ar. Aí eu lhe pergunto, será se é fácil? Não foi fácil. Quem sabe você que está me ouvindo está passando por algo semelhante. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não desista. Não desista. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E aí, diante dessa situação, pastor, quando eu tive a chikungunya, com câncer já no corpo, eu fiquei de um jeito que não conseguia nem sequer andar direito. Porque a chikungunya ela pegando a junta. Eu sentia tanta dor no corpo e ainda assim trabalhando. Porque devido à Covid, precisou separar a empresa, metade dos funcionários da empresa, porque não podia ficar muita gente no setor. Aí metade do setor precisou se ausentar. E nessa metade eu fiquei. E aí não foi fácil. Lutando com toda a dificuldade.
E aí chegou o dia que eu disse para o meu patrão, eu digo, eu preciso ir ao médico. O meu corpo não aguenta mais. Eu preciso ir ao médico. Porque às vezes a gente pensa assim, você que me ouve, como é que pode ele ser uma pessoa cristã e passando por tudo isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O profeta, por nome Eliseu, ele profetizou, fez milagre, Deus fez milagre através da vida dele. Mas foi através de uma enfermidade que ele partiu para a glória. Através de uma enfermidade, pastor. O profeta Eliseu, ele partiu para a glória. E pessoas comentavam, diziam, você está passando por esse problema por conta do pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O pecado, ele até traz consequência. Mas Jó, ele não cometeu pecado. Jó, ele não tinha cometido delito nenhum, como o nosso pastor falou. E Jó passou por todas aquelas adversidades. Quando Deus, ele quer te honrar, o inimigo, ele pode tentar de todas as formas. Mas ele não vai conseguir tocar na tua alma. Porque Deus disse, olha, Satanás, tu pode tocar na carne, tu pode tirar tudo, mas não toca em uma coisa. A alma é minha. Ezequiel, a Bíblia vai dizer, tanto a alma do pai quanto a alma do filho é minha, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito em Ezequiel. E o que me chama a atenção, pastor, diante de tudo aquilo que eu já falei, é que o Senhor, em todo momento, ele não me abandonou. E ele vai dizer, né? Isso. O próprio Jesus, ele vai dizer ali ao seu discípulo, quando ele está para partir, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai para que envie outro, o Consolador. E aí o que acontece? Eu fui. E aí descobriu a situação do câncer. Aí agora, quem descobre? A minha mãe estava do meu lado. Minha mãe não era cristã. E aí, ela estava comigo. Aí, da forma que nós estamos aqui conversando. Aí o médico olhou para mim, viu o tamanho da lesão e disse, olha, tem uma coisa. Tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A boa é que podemos fazer e dar certo. A segunda é que, se você sobreviver, você não vai falar. Eu vou repetir isso aqui. Ele disse para mim, se você sobreviver, você não vai falar. Sequelas. Sequelas. Aí que foi o que aconteceu? Eu disse para ele, eu disse, olha, doutor, ainda que o senhor tenha me dado 30% de chance de vida, para o Deus que eu sirvo, 1% que o senhor desse era o suficiente. Porque a Bíblia diz, pastor, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Verdade, amém. E para cumprimentar aquilo que eu falei para ele, no mesmo instante o Espírito de Deus falou comigo ali e disse assim, olha, Salmo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, e por duas vezes eu ouvi, que o poder não pertence ao médico, que o poder não pertence ao juiz, que o poder pertence a Deus. Se você tiver uma Bíblia, depois você dá uma meditada lá. Salmo 62, verso 11. Verso 11. Glória a Deus. E aí o que acontece? Eu fui fazer. Marcou aquela bateria de exame que nós já conhecemos antes de eu fazer uma cirurgia. Fiz a tomografia, fiz o raio-x e fiz o elétrico. Tudo isso tinha que fazer. Todo aquele que vai fazer um exame, ou seja, vai fazer uma cirurgia, ele precisa passar por tudo isso. E assim eu passei. Fiz o exame, tudo, para poder ser operado. Foram 10 horas de relógio, durou a minha cirurgia. Onde eu precisei retirar essa parte de baixo dos lábios, abrir todo o pescoço de um lado ao outro
e precisei abrir a parte de cima, que foi onde abriu para poder costurar embaixo. E aí o que é que acontece? Foram retirados 6 desta região, 6 nódulos desta região, 3 do outro. E aí na parte de trás também, sem dizer que eu precisei esvaziar a cervical. Não foi fácil, foi complicado. Fiquei 3 dias em coma, desacordado. Mas no terceiro dia, eu pude ouvir o Senhor chamar pelo meu nome. Meu Deus. Lázaro. Meu Deus. Eu ouvi o Senhor chamar meu nome. E antes de eu me operar, Deus usou uma serva do Senhor e disse: olha, Lázaro, no momento em que você estiver lá, que for operado, eu vou te chamar. E quando eu te chamar, responda: o Senhor me chamou. Ou seja, eu estava morto. Eu estava morto. E eu brincava sempre com você, não era? Lázaro ouviu a sua voz. Eu estava morto. Sempre passava por você e... Isso, cantava o Senhor. Eu estava morto. E ali eu pude ouvir o Senhor me falar. E quando eu despertei, que chamei, que eu ouvi o Senhor me chamar, eu estava amarrado na maca, estava com sonda, todo ligado a aparelhos, e ali eu despertei. Quando eu despertei, eu comecei como se quisesse voltar a respirar. Sabe quando uma pessoa está ali à beira da morte, que começa a agonizar? Eu comecei a agonizar. E ali eu comecei a bater os braços. Aí um enfermeiro perguntou: Lázaro, o que foi? Porque para eles, eu estava morto. Já não tinha mais jeito. Ele aí viu o barulho, aí veio correndo e disse: Lázaro, o que foi? Eu não podia falar. Os meus lábios estavam tapados, cheios de pontos. Afinal de contas, eu estava à beira de uma cirurgia. E aí não tinha como falar. Pós-cirurgia, é? E estava ligado em um tubo para poder respirar em um balão de oxigênio. Não tinha como falar. E ali eu comecei a me bater os braços, a movimentar. Quando uma pessoa nasce, primeiro sinal que ela faz, ela se movimenta e chora. E qual foi o sinal que eu fiz naquele momento? Se movimentou e chorou. Me movimentei e chorei. E as lágrimas começavam a descer. E aí eu não tinha como falar. Aí aquele enfermeiro perguntou o que foi. Para ele não entendia o que estava acontecendo. Eu estava morto. O que foi? Aí eu perguntei: Senhor, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou transmitir a mensagem para ele? Se eu estou nessa condição, eu não posso falar. Aí o Senhor disse: faça gesto que quer escrever. E ali eu fiz gesto na mão. A mão presa, e ali eu fiz gesto assim. Ele disse: você quer escrever? Eu fiz sim. E aí ele trouxe uma prancheta, meus olhos estavam vedados. É forte. Meus olhos estavam vedados. Ele trouxe uma caneta, pegou na minha mão e colocou em cima da prancheta. Escreva aí. Eu escrevi: este tubo, no caso, o aparelho que estava ali, o balão de oxigênio, está me sufocando. Aí eu me pergunto: como é que algo está ali para te ajudar e está ali causando mal? Porque você não dependia daquilo. Eu não dependia daquilo. E no momento que eles tirou, eu voltei a respirar melhor. Ou seja, quando Deus faz um milagre, Ele faz completo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue lá. Detalhe, pastor. Depois disso, com 3 dias, eu comecei a andar. Quando a gente passa, no mínimo, 24 horas em cima de uma cama, praticamente, a gente perde os é movimentos. por isso que há necessidade de uma fisioterapia. Isso. E no momento que o médico que me operou, ele vem até o leito onde eu estava, ele já me encontrou com uma fisioterapeuta caminhando, dando os primeiros passos. Ele aí ficou sem entender. Naquele mesmo instante, ele resolveu ligar para a minha esposa, para a minha família. A minha família tinha 8 dias sem te ver, que não ouvia nada de mim. Imagine
como minha esposa não estava. Que notícia, hein? E no momento que eles ouvem a notícia, foi que eu já estava andando. Olha que coisa maravilhosa. Resposta de oração, resposta de consagração, resposta de campanha, resposta de ciclo de oração. Isso. E eu tinha uma igreja aqui que estava orando pela minha vida. Eu tenho certeza disso. Aleluia. E eu quero destacar desde já, não é melhor do que as outras, mas em termos de ciclo de oração, de campanha, a Assembleia de Deus, ela tem esse referencial. Sim. E aí o que acontece? Eu passei ainda um mês no hospital me alimentando por sonda. E ali, naquele momento que eu estava me alimentando ali por sonda, a minha voz começou a sair. E aí o Espírito de Deus falava comigo, todo aquele que tem fôlego louco. E eu comecei a adorar o Senhor. E as enfermeiras e os outros pacientes estavam ali, não entendia. Como é que pode esse homem que estava ali quase morto, ou por que não dizer morto, já está ali cantando, e eu que estou aqui com a situação menos favorável, menos pior do que a dele, estou murmurando, reclamando de Deus, porque eu estou aqui. Olha a situação daquele jovem. O que é a oração? A oração tem poder. O poder da oração. E ali, pastor, eu louvava ao Senhor. Um homem que tinha um diagnóstico que, se sobrevivesse, não ia falar. Só em você falar do câncer, sim, o câncer em si é um cronômetro ligado à vida da pessoa. Verdade. Verdade. É você ver uma fruta madura e ficar debaixo assim esperando. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Verdade. Câncer é sinônimo de morte. De morte. Mas Salmos 46, verso 9 e 10. Eu faço cessar as guerras. Está escrito. Até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Lázaro, quando a gente vê e diz assim, o mar se abriu, é fácil para a gente. Verdade. Mas para quem estava ali presente, diz que as pegadas dos carros de Faraó estremeciam a terra. E Faraó não vinha para bater papo. Sim. Para conversar. Eles vinham para eliminar. Essa situação veio para eliminar. Mas o nosso Deus falou com Moisés. Vede esses egípcios que hoje vê. Aleluias. Porque amanhã vocês não vereis mais. Ficai quieto e vede o livramento. Aleluia. Oh, aleluias. Que o Senhor vosso Deus vos dá. Ele diz assim, por que clamas a mim, Moisés? Aleluia. Pois não, Lázaro. E assim, pastor, depois da cirurgia feita, aí chega um tempo que eles lhe mandam para casa. Aí eu vim para casa. Só que eu vim para casa ainda usando sonda. Eu passei 19 dias em casa me alimentando por sonda. E, assim, a Bíblia diz: quem acha uma boa mulher ou uma boa esposa, acha um tesouro. Acha um tesouro. Isso. E eu posso dizer que eu fui presenteado nesta área. Porque eu tenho uma boa esposa. E apesar dela ser nova. Nova, sim. Uma pessoa nova. Eu vi Michele, praticamente, como eu estou vendo minha filha hoje, de 8 anos. Sim. Sim, pois não. E aí, o que acontece? Ela suportou essa afronta, suportou muitas das vezes o preconceito ali do meu lado. Sim. Porque não é fácil uma pessoa nova saber que está com uma enfermidade.
E ali ela suportou, cuidou de mim no momento mais difícil da minha vida. Você falou aqui que o que te sustentou foi a palavra de Deus. E eu tenho toda a convicção, por ela ser uma pessoa de berço evangélico, sim, o que manteve ela nessa estrutura também foi a palavra de Deus. Verdade. É por isso que é indispensável essa palavra. Pois não, Lázaro. Essa palavra faz toda a diferença. Toda a diferença essa palavra faz. Ainda ontem, Lázaro, eu estava ministrando numa igreja aqui na frente, aqui, que eu dando uma força aí. E eu ministrava sobre Mateus 7, 24. Sim. Que Jesus fala sobre os 2 alicerces. Verdade. A importância daquele que ouve essas minhas palavras. E a pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que cavou e edificou a sua casa sobre a rocha. A soprar os ventos, correr os rios, a chuva, né? Isso. Observe. E também ele vai falar do rio, da chuva e dos ventos lá naquele que edificou na areia. Sim. Mas o que é bom salientar é que a nossa vida representa este homem. E Jesus estava dizendo, vai vir vento, vai vir rios, vai vir chuvas torrenciais. Verdade. Independente do alicerce. A luta vem. Faz parte da vida. Sim. E ficará de pé aquele que edifica a casa sobre a rocha. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu tive três sangramentos nessas vistas. E só descobri as 2 cicatrizes depois da terceira. Aonde sangrou e o sangue ficou parado na retina. Olha aí. E um exame profundo mesmo, fiz aquele exame profundo. Quando eu fui descobrir, foi a citosplasmose, uma bactéria do gado, pelo do gato. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém. Lutas e dificuldades de a gente se encontrar um com o outro aqui em plataforma, como hoje aconteceu, de um levantar o outro. Se não fosse a palavra, se a gente não tivesse alicerçado em Cristo, aquelas 2 horas ali da doutrina, sim, da escola dominical principalmente, verdade, é que alicerçou a nossa. Estava conversando com um amigo, o Vinícius Sanches na porta, ele falando, pastor, tem gente que não suporta não. Tem gente que sai doido, procura um viaduto para se jogar. Mas eu quero dizer para você que o Deus de ontem, o Deus de Elias, aleluia, louvado seja Deus. O Deus da mulher do fluxo de sangue, o Deus de Bartimeu, o Deus da mulher encurvada, o Deus de Pedro, de Tiago, de Mateus, ele não mudou. Ele é o mesmo. E o nome do Senhor foi glorificado naquele hospital. Eu creio. É tão bonito pregar sobre Jó. Mas você pode dizer que você é um Jó. A vontade de Deus, as vontades de Deus é soberana e permissiva. Sim. Prevaleceu a permissiva na sua vida, na vida de Jó, e a soberana. A permissiva é vai e toca.
Sim. E a soberana é: a vida fica comigo. Olha que interessante. O próprio Jesus disse, né, a seus discípulos: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tem amor. Eu venci. E vós também vencereis. Lázaro, eu quero deixar esse bate-papo com gosto de quero mais. Sim. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui. E eu tenho certeza que vidas serão edificadas. Eu estou aqui sem palavras. Eu estou impactado. Porque às vezes, você que me ouve, falamos que temos problemas porque a manteiga não deu para passar no pão. Falamos que temos problemas às vezes porque não deu para pintar a parede de azul para verde. Verdade. Porque o salário não saiu. Mas tem pessoas agora, no Aristide Maltês, no Hospital do Subúrbio, na ala vermelha, na ala amarela do HGL. Eu tive esse desprazer de trabalhar lá, no HGL. E ali é que está a realidade. Nós, Lázaro, somos muito ingratos, às vezes. Sim. Muito ingrato. Que vida é essa? Eu nasci sem sorte. Tudo para mim dar errado. Nessa hora, passa um cego na frente dele. Nessa hora, passa alguém sentado na cadeira de roda na frente dele. Verdade. E a ficha dele não cai. Não cai. Quando ele sai, que pega o ônibus, tá lá crianças na calçada do comércio, e a cama é um papelão. Um pedaço de jornal. E aí tá com um lençol desbotado, porque desbotou na quiboa, tá chorando. De novo essa comida. De novo essa comida. Que nem o povo lá, né? Ou seja, Deus livrou o povo da servidão a qual eles pediram, e agora começa a murmurar: ah, mas Senhor, eu comi isso ontem. Paulo vai dizer: em tudo dai graça. É graça. Então, gente, eu quero que você possa se despedir nesse momento do seu público. Eu sou grato pela sua presença. Eu tenho certeza que eu fui edificado. E já me disseram, uma pessoa me falou: aquela mesa não será só mesa de bate-papo, mas irá pessoas ali que vai desabafar. E eu senti, teve um momento aí que parece que algo estava preso. Que você precisava expandir isso aí. E eu quero louvar a Deus, porque hoje está diante de mim Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Lázaro. Eu também sou grato já, pastor, por essa rica oportunidade, onde o Senhor Deus, Ele propôs esse momento para que eu pudesse estar assim falando um pouco da minha história, um terço dos milagres que Ele pôde fazer na minha vida. De antemão já sou grato por esta rica oportunidade. Aleluia. E agradecer a você que nos ouve nesta noite, que o Senhor Ele possa aumentar a sua fé. Graças a Deus. E que quando você pensar que o seu problema é o maior problema do mundo, olhe para o seu lado. Saiba que existem pessoas com problema maior do que o seu. Verdade. E eu sou grato a Deus
por esse momento ao qual Ele proporcionou para que eu pudesse lhe dizer isso. Desde já, eu agradeço. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Eu que fico grato. Te agradeço por esse momento. Amém. Que o Senhor possa proporcionar Graças outros momentos como esse. Com certeza, viu? Com certeza. Esse é o primeiro de muitos. Amém. Vamos tratar de temas bíblicos, como separação, feminicídio. E aí o Senhor vai nos guiando. Em nome de Jesus, nós temos algum contato. Quero agradecer a Deus. Quero fazer um convite a você. Um pedido. Compartilhe. Não fique só para você. Você viu que Deus falou. Acione aí o sininho aí do canal. Para todas as novidades que forem chegando, você está por dentro. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão André Mota. Lá, se eu não me engano, é o interior, perto de Vitória da Conquista. André, fica com Deus. Tem aí acompanhado aí, tem comentado. E, enfim, estarei ali agora levando a palavra do Senhor. É o que nós gostamos de fazer. Verdade. É a nossa vitamina abaixo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Pois não, seu Lázaro. Ai, ai.